Faltam 16 dias para o início da Copa do Mundo lá na Rússia. Mas vem cá, você também está sentindo falta de alguma coisa? Aquele espírito de Copa, aquele clima? Né? Aquela vibração, empolgação tão características nessa época do ano? Não estão no ar, não. O Marcelo Cabral e o cinegrafista Marcelo Febeli foram para as ruas para tentar encontrar uma resposta para isso. Vamos ver. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Dei uma forçada, né? O país do futebol parece que não vive o clima da Copa do Mundo. Aquela contagem regressiva, aquelas ruas pintadas de verde e amarelo, aquela música para embalar a seleção brasileira. Parece que tudo isso ficou no passado. Senti também. A gente já não tem mais aquela apego com Copa, né? A gente percebe isso. Os outros anos que o Brasil participou, tinha aquela euforia do povo. Hoje a gente vê um clima muito fraco. A coisa assim, mas a Copa do Mundo é um jogo normal, vamos assistir, perdeu, ganhou, acabou. Num primeiro momento, a atual situação política vivida pelo país parece ser o principal motivo para essa falta de clima de Copa, certo? Acho que o momento não é muito de festa, né? É o momento que a gente está analisando a situação econômica do país, a questão dos custos, tudo crescendo, né? O brasileiro está muito desanimado, né? Mas vale lembrar que o 7-1 aplicado pela Alemanha na seleção na Copa passada também deixou o torcedor de ressaca. Deixou um pouquinho, né? Ninguém gosta de perder de 7-1, né? Tá doído ainda, tá difícil de esquecer. E é 7-1 todo ano, 7-1 todo ano, a gente apanhando aí diariamente aí, então acho que por isso que o pessoal não tá com esse clima de Copa ainda, entendeu? O escritor e comentarista esportivo João Nassif é um expert em seleção brasileira, autor de vários livros sobre o assunto, incluindo O Brasil nas Copas. Tudo isso tira um pouco o foco de uma situação que é mais lazer do que propriamente uma participação efetiva na vida do brasileiro, né? Mas eu acho que vai pegar meio que no tranco, né? Chegando perto aí da Copa, acho que o pessoal vai ligar, a hora que começar a competição, então o pessoal vai ficar interessado. A convocação de Tite até animou os brasileiros. Foi motivo de conversas e de muita festa para times e jogadores. O ex-zagueiro da seleção, Márcio Santos, viveu tudo isso. Em 94, assumiu a vaga do lesionado Ricardo Rocha e foi tetracampeão mundial. Em 98, foi cortado uma semana antes da Copa, com uma lesão na coxa. Esteve nos dois lados e entende que a ausência do lateral Daniel Alves vai ser sentida pelo grupo. Principalmente na Europa, que o esforço é bem maior, você joga no inverno, depois já muda para o verão, o músculo, e sempre em alto nível, né? A cobrança a cada jogo é alto nível. Antigamente o Neymar era só ele protagonista. Eu sempre comentei isso, o Brasil precisa de muito mais protagonista, não só o Neymar. O Neymar não pode vir na defesa e pegar a bola do zagueiro, driblar 10 e fazer o gol sozinho. É um time. A Copa do Mundo tem que ser um time. Uns cortados, outros dentro da lista. Dois jogadores muito identificados com o Figueirense vão estar na Rússia. O lateral catarinense Felipe Luiz, de Jaraguá do Sul, e o atacante Roberto Firmino, duas crias da base alvinegra. Que eles façam sucesso lá fora, principalmente ainda jogar na seleção, né? É muito orgulho, né? Não é à toa que os caras estão lá hoje jogando bom futebol, né? Nós tivemos o Valdo, natural de Siderópolis, na Copa de 90. Antes, na Copa de 82, 86, tivemos o Falcão. Apesar de ele ter ido muito jovem para Porto Alegre, ligado ao Internacional, a Roma da Itália, mas ele é catarinense, natural de Abelardo Luz, lá no meio oeste do estado. Recentemente, talvez até pela passagem do Maicon no Avaí, muita gente achou que o Maicon, né, por ter participado de uma Copa do Mundo, era catarinense. Não é. Ele jogou no Criciúma, na categoria de base, encerrou a carreira no Avaí, mas ele é natural do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Ele não esteve na Copa do Mundo, mas viveu grandes momentos com a camisa verde e amarela. Jogos Olímpicos, Copa América, amistosos. Tô falando do Meia Sávio, ídolo do Flamengo e que tem um nome marcado na história do Real Madrid. Eu acho que principalmente em relação à política, né? Do que a gente está vivendo há alguns anos no Brasil, em relação à política, à corrupção, aos problemas que o nosso país tem hoje. Então eu acho que a população em geral ela está mais preocupada com essa questão e resolver os nossos problemas internos e saber qual vai ser o futuro desse país, né? Até na Beira-Mar Norte, tradicional ponto de comemorações e decorações futebolísticas, nadinha.
de verde e amarelo nas sacadas. Realmente está muito vazio, diferente. Guilherme falou pra gente que pedala todo dia aqui na ciclovia da Beira-Mar. Tá sentindo, Guilherme, a ausência aí de um verde e amarelo nos prédios? Tenho percebido aí um certo desânimo do pessoal mesmo em relação à Copa. Não sei se o futebol tá meio enfraquecido aí na cultura, mas a Copa é a Copa, né? Olha só, camisas de seleções aqui não faltam, hein? Tô vendo a do Uruguai, a da Itália, tá aqui a da Holanda, a da França, tem a do Chile e, claro, tem a do Brasil. Eu quero saber com a Mauri o seguinte, Mauri. Aquele clima da Copa que a gente não tá encontrando nas ruas da cidade, como é que ele tá nas vendas? Cara, infelizmente, assim, a gente teve uma saída muito boa, né, das seleções, principalmente a camisa do Brasil, né? Então a gente tá trabalhando com a oficial, a amarela, então teve uma saída muito boa. Mas a gente sente naquela falta de o pessoal abraçar mais, sabe? Aquela a Copa do Mundo e tudo mais. Isso que falta menos de 30 dias pra Copa, né? Palhaço Piu Piu, entendido de Copa do Mundo. Cadê o clima da Copa, Piu Piu? Olha, ultimamente eu não tô vendo clima nenhum. Não tá aparecendo os jogadores, a gente tá... Até o palhaço tá triste, povão. Parece que os motivos para a falta de empolgação do torcedor são muitos. Mas a torcida é movida pela paixão. E quando a bola rolar, vai sofrer, vibrar e apoiar sim a seleção verde e amarela. Estamos na Record, aqui mantendo a esperança que o Brasil tenha futebol para as crianças e tenha sim muita solidariedade, que tenha muitos Neymares em toda a cidade. Eu não sou santo, mas eu vou dizer, eu quero um prêmio, cara, seleciona todo o time do Grêmio, vou dizendo aqui e eu não tô de bobeira, salve torcida do Avaí e também a do Figueira. Nosso passado nos condena. Durante 25 anos narrei futebol. Conheci os melhores estádios do mundo, convivi intimamente com a melhor safra do futebol do Brasil. Pelé, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, os grandes, os que fizeram história. Num tempo em que se jogava pela seleção, querendo a vitória da seleção, porque esta vitória era a vitória do Brasil, para aqueles jogadores que costumeiramente jogavam diante dos olhos da torcida brasileira. O tempo passou. A Copa de 2014 foi o atestado de que o Brasil mudou para pior. Por quê? Nenhuma seleção mundial tem qualidade técnica para ganhar de 7-1 do Brasil. Mais ainda, dentro de casa. Por que o Brasil perdeu? Porque era uma seleção de estrangeiros. Sem o rubor facial, sem o comprometimento moral, sem a vontade de suar a camisa. Porque no passado, meus amigos, um garoto criado em qualquer dos nossos bairros aqui da cidade sonhava em ser titular do Avaí ou do Figueirense e depois vestir a camisa do Flamengo em primeiro lugar ou do Vasco em segundo. Desapareceu este sonho. Qualquer jogador de qualquer escolinha quer jogar na Europa, no PSG, no Real Madrid, no Barcelona, contratos milionários em dólar. Os caras não estão mais preocupados com o peso da camisa, um peso mais pesado pelo suor que contém gotículas de sangue. Desapareceu. Temos uma seleção que vai entrar em campo no primeiro jogo da Copa do Mundo com 9 jogadores que atuam na Europa. Estaremos com uma seleção de europeus no início da Copa do Mundo. Falta o sangue brasileiro, é isso, não nos falta talento. O talento brasileiro é o melhor do planeta. Nenhuma seleção, jamais uma seleção, por melhor que seja, nos pode ganhar por 7-1. Desde que, e isto me faz lembrar Tele Santana, convivi com o Tele, perguntado um dia, Tele, qual é a principal virtude que tu vês num jogador para ser titular da tua equipe? Inesquecivelmente, o Tele respondeu, ser homem. Ser homem significa, dê minha camisa, treinador, eu vou suá-la, vou deixá-la encharcada, mas vou sair com a vitória. Isso desapareceu no futebol do Brasil. E o torcedor leu a mensagem e perdeu o ânimo. Temos, todavia, todas as possibilidades de ganhar a Copa do Mundo na primeira fase, desde que os europeus se conscientizem de que não vão correr o risco de perder a perna ou quebrá-la e, consequentemente, ter o contrato interrompido, porque esta é a grande questão. Eles não têm nenhuma vantagem em jogar pela seleção brasileira. Pelo contrário, têm todas as desvantagens, como, por exemplo, uma grave lesão que os vai impossibilitar de cumprir o contrato milionário em dólares com o futebol da Europa. Jogar no Brasil é uma perda de tempo para eles, não para aqueles que o Tele identificava como homens. Se o Tite escalar homens,
pode escalar um time da segunda divisão do futebol do Brasil. Nós vamos ganhar, porque ninguém é melhor. Ninguém joga mais que o jogador brasileiro quando quer jogar, quando tem vergonha na cara e consciência moral. Podemos ganhar a Copa, desde que, ouvindo Telê, das asas dos anjos no céu, coloquemos em campo 11 homens.